motor do Porsche Cayenne ronronou pela última vez antes de se calar completamente na praça central de Pedra Alta, uma pequena cidade do interior mineiro que parecia ter parado no tempo. Renato Vasconcelos permaneceu com as mãos agarradas ao volante de couro, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão, enquanto observava pela janela a movimentação colorida ao seu redor. Suas têmporas latejavam com uma dor surda que nem os analgésicos mais caros conseguiam aliviar, e seu peito subia e descia num ritmo acelerado que denunciava a ansiedade que o consumia há semanas. Aos 27 anos, Renato havia conquistado tudo o que a sociedade paulistana considerava sucesso. Apartamento nos Jardins, com vista panorâmica, carro importado, relógio suíço no pulso e uma conta bancária que crescia mensalmente com os dividendos da empresa familiar. Mas naquele momento, sentado em seu carro de luxo no meio de uma praça, onde crianças brincavam descalças e vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, ele se sentia como um náufrago perdido em alto mar. A discussão com seu pai na manhã anterior ainda ecoava em seus ouvidos como um eco perturbador. Você está perdendo o foco, Renato. A empresa não pode depender de alguém que não tem mais garra. As palavras de Carlos Vasconcelos, o patriarca da família e fundador da Vasconcelos Indústrias, haviam atingido em cheio o coração do filho. Não era a primeira vez que pai e filho se desentendiam sobre os rumos da empresa, mas desta vez algo havia se rompido irreparavelmente entre eles. Renato baixou lentamente o vidro elétrico, deixando que o ar quente do interior mineiro invadisse o habitáculo refrigerado do veículo. O contraste era gritante. Do lado de dentro, o luxo frio e impessoal do couro alemão e da tecnologia de ponta. Do lado de fora, a vida pulsante e autêntica de uma comunidade que parecia viver em outro planeta. Foi quando seus olhos se fixaram nela. Sofia Mendes caminhava pela praça com a leveza de quem conhece cada pedra do calçamento português, cada árvore centenária, cada banco de madeira desgastado pelo tempo. Aos 20 anos, ela irradiava uma energia que contrastava dramaticamente com o estado de espírito de Renato. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desalinhado, com algumas mechas rebeldes que dançavam ao vento da tarde. O vestido simples de algodão florido acentuava sua silhueta delicada, mas era seu sorriso que realmente chamava a atenção. Um sorriso genuíno que parecia iluminar não apenas seu rosto, mas todo o ambiente ao redor. Em suas mãos, Sofia carregava uma bandeja de madeira coberta por um pano xadrez impecavelmente limpo. O aroma que emanava dali fez com que Renato fechasse os olhos involuntariamente. Era um cheiro que despertava memórias adormecidas de sua infância, quando ainda visitava a casa da avó no interior e ela preparava doces caseiros que tinham o poder mágico de curar qualquer tristeza. Sofia se aproximou do carro com a naturalidade de quem está acostumada a abordar estranhos. Sua expressão não demonstrava nem intimidação nem deslumbramento diante do veículo de luxo. Era como se ela enxergasse além das aparências, direto para a essência das pessoas. «Boa tarde», cumprimentou ela, inclinando-se ligeiramente para olhar através da janela. «O senhor parece meio perdido. Posso ajudar em alguma coisa?» A voz de Sofia era melodiosa, carregada de um sotaque mineiro suave que envolveu Renato como um abraço caloroso. Ele a observou mais detalhadamente. Os olhos castanhos eram do tom exato do mel silvestre, com pequenas manchas douradas que pareciam dançar quando ela sorria. Sua pele, beijada pelo sol do interior, tinha um brilho natural que nenhum produto cosmético conseguiria reproduzir. Renato hesitou, percebendo que há muito tempo não precisava realmente conversar com alguém, apenas dar ordens ou participar de reuniões protocolares. Na verdade, não sei bem o que estou fazendo aqui. A honestidade brutal de sua resposta
o surpreendeu. Normalmente, ele mantinha uma fachada impecável, sempre no controle, sempre sabendo exatamente o que dizer. Mas havia algo no olhar de Sofia que o desarmava completamente. "Ah, entendi", disse ela, assentindo como se aquilo fosse perfeitamente normal. "Às vezes a gente precisa se perder um pouquinho para se encontrar de novo, né?" Ela ajeitou a bandeja nas mãos e o aroma ficou ainda mais intenso. "Que tal uma goiabada para acompanhar essa reflexão? É receita da minha avó, feita com goiaba do quintal e muito carinho." Renato observou a jovem com crescente fascínio. Há quanto tempo alguém não lhe oferecia algo sem esperar nada em troca? Há quanto tempo alguém não demonstrava preocupação genuína por seu bem-estar? Na sua vida, cada gesto tinha um preço, cada sorriso escondia uma intenção, cada conversa era uma negociação disfarçada. "Quanto custa?" perguntou automaticamente, já procurando a carteira no bolso interno do terno italiano. Sofia riu, um som cristalino que ecoou pela praça. "Ai, meu Deus, que isso! Você está com cara de quem precisa de um mimo." "A primeira é por conta da casa. Se gostar, aí a gente conversa sobre preço." Ela destampou a bandeja, revelando pequenos quadrados dourados que brilhavam sob a luz da tarde. A goiabada estava cortada em porções perfeitas, cada pedaço uma pequena obra de arte culinária. Renato podia ver os cristais de açúcar na superfície e sentir o perfume adocicado que fazia sua boca salivar involuntariamente. "Posso?" Sofia estendeu a mão com um pedacinho na palma. Renato desligou o motor e abriu a porta do carro, saindo pela primeira vez em horas do seu casulo de luxo e ar-condicionado. O calor do asfalto subiu por suas pernas, através do tecido fino da calça social, e ele sentiu o suor começar a formar pequenas gotas na testa. Mas não se importou. Por alguma razão inexplicável, queria provar aquela goiabada mais do que qualquer sobremesa de restaurante estrelado que já havia experimentado. Pegou delicadamente o pedaço oferecido por Sofia e o levou à boca. O sabor explodiu em seu paladar como uma sinfonia de sensações. A doçura natural da goiaba, o ponto perfeito do açúcar, a textura que se desmancha na boca, liberando camadas e mais camadas de sabor. Mas era mais do que isso. Era como se cada mastigada trouxesse de volta uma parte de si mesmo que havia se perdido em meio aos compromissos, reuniões e responsabilidades. "Nossa!" murmurou ele, fechando os olhos para saborear melhor. "Isso é incrível." O rosto de Sofia se iluminou com um orgulho genuíno. "Né? Minha avó dizia que o segredo não está só nos ingredientes, mas no amor que a gente coloca no preparo. Ela me ensinou que cada goiabada carrega um pedacinho da alma de quem faz." Renato abriu os olhos e encontrou o olhar dela. Por um momento, o mundo ao redor pareceu desacelerar. Os sons da praça, crianças brincando, conversas animadas, música distante, transformaram-se numa trilha sonora suave para aquele instante suspenso no tempo. Ele se deu conta de que não conseguia lembrar da última vez que havia realmente prestado atenção em um momento presente, sem pensar no próximo compromisso ou na próxima meta a ser alcançada. "Como você se chama?" perguntou ele, percebendo que sua voz saía mais suave do que o habitual. "Sofia. Sofia Mendes." Ela limpou a mão no avental antes de estendê-la. "E o senhor?" "Renato. Renato Vasconcelos." Ele apertou a mão dela, notando como era pequena e delicada, mas com calos que denunciavam o trabalho manual constante. "Prazer, Renato." Sofia sorriu mais uma vez, e ele percebeu que havia pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos dela. Rugas de quem sorri com frequência, de verdade. "Você é de São Paulo, né?" "Reconheço o sotaque." "Como você sabe?" "Ah, a gente aprende a identificar. Aqui passa muito paulista indo para as cidades históricas. Uns são legais, outros nem tanto." Ela riu novamente. "Mas você parece dos legais."
Renato se surpreendeu sorrindo, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. E o que te faz pensar isso? Bom, você aceitou a goiabada sem pestanejar, escutou minha história da avó sem pressa e... Ela fez uma pausa pensativa. Tem um jeito meio perdido que desperta minha vontade de cuidar. Minha mãe sempre diz que eu tenho essa mania de querer alimentar todo mundo que parece precisar de carinho. A sinceridade de Sofia era desconcertante. Renato estava acostumado com pessoas que mediam cada palavra, que calculavam cada gesto. Ali estava alguém que simplesmente falava o que pensava e sentia, sem filtros ou segundas intenções. Sua mãe tem razão, admitiu ele. Eu realmente estava precisando de... dessa gentileza. Sofia inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. Quer sentar um pouquinho? Tem uma sombra boa ali debaixo da figueira. Às vezes, conversar com um estranho ajuda a organizar os pensamentos. Renato olhou para o relógio suíço em seu pulso. Um hábito automático desenvolvido ao longo de anos de agenda lotada. Eram 4:30 da tarde de uma sexta-feira. Em São Paulo, deveria estar em uma reunião com investidores japoneses, discutindo a expansão da fábrica para o mercado asiático. Sua secretária provavelmente já havia ligado diversas vezes e seu celular, silencioso dentro do carro, devia estar repleto de mensagens urgentes. Mas pela primeira vez em anos, ele não se importou. Aceito, disse, surpreendendo a si mesmo. Mas só se você me deixar comprar mais goiabada. De verdade. Quero levar algumas para... Ele hesitou. Para quem? Para sua cobertura vazia? Para o apartamento onde passava tão pouco tempo que nem conhecia direito os vizinhos? Para experimentar depois. Claro! Sofia sorriu, e Renato percebeu que cada vez que ela fazia isso, algo dentro dele se aquecia um pouco mais. Tenho várias aqui. Hoje é dia de feira, então trouxe bastante. Eles caminharam juntos até a figueira centenária que dominava um canto da praça. A árvore era imponente, com galhos grossos que se espalhavam formando uma copa generosa. Suas raízes, algumas expostas, criavam assentos naturais onde várias pessoas já haviam se acomodado ao longo dos anos. O tronco, marcado pelo tempo, tinha iniciais gravadas e pequenos corações esculpidos que contavam histórias de amor de gerações passadas. Sofia se acomodou numa das raízes maiores, arrumando o vestido com naturalidade. Renato, ainda trajado com seu terno social impecável, sentiu-se deslocado por um momento. Suas roupas, perfeitas para os ambientes refrigerados dos escritórios paulistanos, pareciam inadequadas para a simplicidade daquele momento. Relaxa, disse Sofia, percebendo seu desconforto. A árvore não liga para grife de roupa. Ela já viu de tudo por aqui. Renato sorriu e se sentou, sentindo a textura áspera da casca através da calça. Era uma sensação estranha, primitiva até, que o conectava com algo que havia perdido há muito tempo. O contato direto com a natureza, a simplicidade dos prazeres básicos. Fala sério, disse Sofia, oferecendo-lhe outro pedaço de goiabada. O que trouxe um paulista de Porsche até nossa cidadezinha perdida? Não me venha dizer que foi só o GPS que errou o caminho. Renato mastigou pensativamente, saboreando tanto a doçura da goiabada quanto a oportunidade de ser completamente honesto com alguém. Tive uma briga com meu pai, uma briga séria, e ao invés de ir para casa ou para o escritório, simplesmente fugi. Peguei a estrada e dirigi sem destino até parar aqui. E qual foi o motivo da briga? Ele acha que estou perdendo o foco nos negócios, diz que ando distraído, que não tenho mais a garra necessária para tocar a empresa da família. Renato fez uma pausa, observando uma criança que brincava com uma pipa colorida. E sabe de uma coisa? Ele tem razão. Eu realmente não tenho mais. Cansei de viver só para trabalhar, de acordar todos os dias pensando apenas em lucros e metas. Sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa.
Sofia o observou atentamente enquanto ele falava, seus olhos castanhos revelando uma compreensão que ia além de sua idade. E qual seria a sua vida de verdade? A pergunta pegou Renato de surpresa. Há anos ninguém lhe perguntava o que ele realmente queria, apenas o que deveria fazer ou conquistar. Eu não sei. Acho que essa é justamente a questão. Não sei quem eu sou quando não estou sendo o herdeiro da Vasconcelos Indústrias. Bom, hoje você é apenas o Renato que aceita goiabada de estranhas na praça, sorriu Sofia. E esse Renato me parece bem mais interessante que qualquer herdeiro de indústria. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Renato se deu conta de que aquele era um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio pesado e tenso de suas reuniões de negócios, mas um silêncio confortável, repleto de possibilidades. Ele observou Sofia discretamente. A forma como ela acenava para conhecidos que passavam, como sorria para as crianças, como parecia genuinamente feliz apenas por estar ali, naquele momento simples. Sofia, disse ele finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Quer dizer, realmente feliz? Ela considerou a pergunta com seriedade antes de responder. Sabe, eu não tenho muito do que o mundo considera importante. Moro com minha mãe numa casa simples, trabalho vendendo doces na praça, meu guarda-roupa inteiro cabe num armário pequeno. Ela fez uma pausa, observando suas próprias mãos. Mas, quando acordo de manhã, sinto vontade de levantar da cama. Quando faço minha goiabada, sinto orgulho do que crio. Quando converso com as pessoas daqui, sinto que pertenço a algum lugar. Então, sim, acho que sou feliz. Pelo menos na maior parte do tempo. A simplicidade e a profundidade da resposta de Sofia tocaram algo profundo em Renato. Ele tentou lembrar da última vez que havia sentido vontade de levantar da cama, orgulho genuíno de algo que havia criado, ou a sensação de pertencer verdadeiramente a algum lugar. As memórias não vieram. Deve ser bom, murmurou ele. E você? Ela retribuiu a pergunta. É feliz? Renato riu, mas era um riso sem alegria. Tenho tudo o que uma pessoa poderia querer. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas felicidade? Ele balançou a cabeça lentamente. Não lembro da última vez que senti isso de verdade. Sofia o estudou com um olhar que misturava compaixão e determinação. Sabe o que eu acho? Acho que você veio parar aqui por um motivo. Às vezes a vida nos empurra para lugares inesperados, quando a gente precisa encontrar algo que nem sabia que estava procurando. O sol começou a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas janelas das casas coloniais ao redor da praça. A temperatura estava amena, e uma brisa suave fazia as folhas da figueira sussurrarem acima de suas cabeças. Renato se deu conta de que não pensava em trabalho há mais de uma hora, um recorde pessoal dos últimos anos. Sofia, disse ele, sentindo uma coragem inusitada crescer em seu peito. Você aceitaria jantar comigo hoje? Conheço um lugar bom aqui na cidade? Ela riu, apontando para a simplicidade ao redor deles. Aqui não tem restaurante chique não, Renato. Mas tem a Dona Maria, que faz o melhor frango com quiabo da região, e tem o boteco do seu João, onde a cerveja é gelada e a conversa é boa. Qual você prefere? A espontaneidade da resposta de Sofia, a falta de pretensão, a forma como ela não se intimidava com a possibilidade de levá-lo a lugares simples, tudo isso confirmava que ele havia encontrado alguém verdadeiramente especial. Frango com quiabo, escolheu ele sem hesitar. Faz anos que não como. Então está decidido. Sofia se levantou sacudindo o vestido. Mas antes você precisa conhecer minha mãe. Ela vai querer saber quem é o moço que está levando a filha dela para jantar. Renato sentiu um frio na barriga. Não de medo, mas de antecipação. Há quanto tempo não se sentia nervoso para conhecer alguém?
Há quanto tempo um encontro não era apenas uma obrigação social ou uma estratégia de negócios? Vou adorar conhecê-la, disse ele, e percebeu que estava falando a verdade mais pura. Enquanto caminhavam pela praça em direção à casa de Sofia, Renato observou como ela cumprimentava cada pessoa com quem cruzavam. Todos a conheciam, todos tinham um sorriso especial para ela. Ele percebeu que Sofia não era apenas uma vendedora de doces. Ela era parte do tecido social daquela comunidade, uma peça fundamental no quebra-cabeças de relacionamentos que mantinha aquela pequena cidade unida. E pela primeira vez em anos, Renato Vasconcelos se sentiu parte de algo maior que ele mesmo. A casa de Sofia ficava numa rua de paralelepípedos a apenas 3 quarteirões da Praça Central. Mas para Renato, aquela caminhada foi como atravessar um portal para um universo completamente diferente. As construções eram simples, pintadas em cores alegres que contrastavam com o verde exuberante das plantas que transbordavam dos pequenos jardins. Cada casa tinha sua personalidade própria. Uma com varandinha florida, outra com cerca de madeira pintada de azul céu, uma terceira com um pequeno horta na frente, onde cresciam tomates e pimentões. Sofia caminhava ao lado dele com naturalidade, apontando detalhes que para ela eram cotidianos, mas que para Renato eram revelações fascinantes. "Aquela ali é a casa da Dona Conceição", dizia ela, acenando para uma senhora que regava as plantas na varanda. "Ela faz os melhores biscoitos de polvilho da cidade. E ali é onde mora o professor Miguel, que dá aula para todas as crianças daqui há mais de 30 anos. Renato observava tudo com olhos de criança descobrindo o mundo. Na sua vida em São Paulo, ele conhecia apenas o porteiro do seu prédio, e mesmo assim, apenas de vista. Ali, Sofia parecia ter uma conexão pessoal com cada morador, cada história, cada detalhe da vizinhança. "Chegamos", anunciou ela, parando diante de uma casa pequena, mas impecavelmente cuidada. A fachada era pintada de amarelo claro, com detalhes em azul nas janelas e portas. Um jardim caprichado ocupava todo o espaço frontal, repleto de rosas, hibiscos e outras flores que Renato não sabia nomear, mas que criavam uma explosão de cores e aromas. Na varanda, 2 cadeiras de balanço de madeira dividiam o espaço com vasos de samambaia pendurados no teto. "Mãe!" gritou Sofia, empurrando o portão de ferro pintado. "Trouxe uma visita!" Uma mulher de aproximadamente 50 anos apareceu na porta, secando as mãos num avental florido. Era fácil ver de onde Sofia havia herdado sua beleza. Helena Mendes tinha os mesmos olhos castanhos expressivos da filha, e seu sorriso irradiava a mesma calidez genuína. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque frouxo, e algumas mechas escapavam emoldurando seu rosto gentil. "Sofia, menina, você podia avisar quando fosse trazer gente", disse Helena, mas seu tom era carinhoso, sem nenhum vestígio de irritação real. Seus olhos se fixaram em Renato com curiosidade maternal. "E quem é este rapaz bonito que você trouxe?" "Mãe, este é o Renato." "Renato, minha mãe, Helena." Fez Sofia as apresentações com simplicidade. Renato se adiantou, estendendo a mão educadamente. "Muito prazer, dona Helena. Peço desculpas por aparecer assim sem avisar." Helena apertou sua mão com firmeza, e Renato notou que ela tinha o mesmo tipo de calos que Sofia. Mãos de quem trabalha, de quem cria, de quem cuida. "Imagina, filho, casa de mineiro sempre tem lugar para mais um. Venha, entre. Já ia preparar o café da tarde mesmo." O interior da casa era uma extensão da personalidade acolhedora de suas moradoras. A sala pequena, mas bem organizada, tinha móveis simples de madeira, um sofá com capa de crochê feita à mão e paredes decoradas com fotografias de família em molduras variadas. Renato reparou numa foto antiga onde uma mulher idosa, claramente a avó de Sofia, sorria enquanto segurava uma bandeja de doces.
Sente-se, sente-se, insistiu Helena, indicando o sofá. Sofia, vá buscar os biscoitos que fiz hoje de manhã e ponha água para ferver, que vou fazer um café fresquinho. Renato se acomodou, sentindo-se ligeiramente deslocado com seu terno social em meio à simplicidade daquele ambiente. Mas havia algo profundamente reconfortante naquela casa, um senso de lar que sua cobertura luxuosa jamais havia conseguido reproduzir, apesar de todos os designers de interiores que havia contratado ao longo dos anos. Então, Renato, disse Helena, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Sofia me contou que você é de São Paulo. O que trouxe você até nossa cidadezinha? A pergunta era feita com curiosidade genuína, não com a desconfiança que ele havia aprendido a esperar das pessoas ao longo dos anos. Renato percebeu que Helena realmente queria conhecê-lo, não avaliar seu potencial financeiro ou suas conexões. Na verdade, dona Helena, eu estava passando por um momento difícil e acabei vindo parar aqui meio sem querer. Sua filha foi muito gentil comigo, me ofereceu goiabada e conversou comigo quando eu mais precisava. Helena sorriu com orgulho maternal. Essa menina tem o coração grande demais para o próprio bem. Desde pequena é assim, sempre querendo ajudar todo mundo. Herdou isso da avó. Ela apontou para a foto na parede. A mãe do meu falecido marido era assim também, sempre com a casa cheia de gente, sempre cozinhando para quem aparecesse. Sofia voltou da cozinha, carregando uma bandeja com xícaras de café e um prato de biscoitos que pareciam ter saído diretamente do forno. O aroma de café fresco misturado com o cheiro de biscoito assado criou uma atmosfera de aconchego que envolveu Renato como um abraço. Experimente, disse Sofia, oferecendo-lhe uma xícara de café. Minha mãe faz o melhor café de Pedra Alta. Renato provou o café e não conseguiu esconder a surpresa. Era completamente diferente do expresso que tomava todos os dias em sua máquina italiana de última geração. Aquele café tinha um sabor encorpado, levemente doce, com uma cremosidade natural que falava de grãos selecionados e preparo cuidadoso. Nossa, que café maravilhoso! Exclamou ele sinceramente. É da fazenda do compadre José, explicou Helena com satisfação. Café da região, torrado na hora certa, moído na medida. Não tem segredo, é só carinho e produtos bons. Renato mordeu um dos biscoitos e novamente se viu surpreendido. A textura era perfeita, crocante por fora, macio por dentro, e o sabor levemente amanteigado derretia na boca. Dona Helena, a senhora deveria abrir uma confeitaria. Estes biscoitos são extraordinários. Helena riu, claramente lisonjeada. Ah, filho, eu faço essas coisas por prazer mesmo. Aprendi tudo com minha sogra, que aprendeu com a mãe dela. São receitas de família, passadas de mãe para filha, há gerações. É por isso que a goiabada da Sofia é tão especial, percebeu Renato. Exato! Sofia se animou. Cada família aqui tem suas receitas secretas. A Dona Maria tem o molho de tomate, que é famoso na região inteira. O seu João faz uma cachaça artesanal, que vem gente de longe experimentar. A Dona Conceição tem a receita de pão de açúcar da bisavó dela. Renato escutava fascinado. Na sua vida, tradições familiares se resumiam a reuniões formais de negócios, onde se discutia o crescimento da empresa. Ali, as tradições envolviam receitas, histórias, sabores que conectavam gerações. E você, Renato? Perguntou Helena. Sua família tem alguma tradição especial? A pergunta o pegou desprevenido. Ele tentou pensar em algo equivalente àquelas tradições culinárias carregadas de amor e história. Bem, na verdade, não muito. Minha família sempre foi mais focada nos negócios. Meu pai fundou a empresa quando eu era criança, e desde então nossa vida girou em torno disso. E seus avós? Insistiu Sofia. Eles não tinham costumes especiais, receitas, histórias? Renato fez um esforço para lembrar. Meu avô materno morreu quando eu era muito pequeno.
Minha avó, ela gostava de cozinhar, sim. Lembro vagamente dela fazendo alguma coisa doce quando eu ia visitá-la, mas... Ele pausou, percebendo o quanto era difícil acessar essas memórias. Depois que meu pai ficou rico, paramos de visitar a casa dela. Mudamos para um apartamento maior, contratamos empregadas e minha avó disse que se sentia deslocada lá. Um silêncio respeitoso se instalou na sala. Sofia e Helena trocaram um olhar que falava de compreensão mútua. Elas entendiam o que significava perder essas conexões, esse senso de continuidade familiar. Nunca é tarde para criar novas tradições, disse Helena gentilmente, e para recuperar as antigas também. Renato sentiu um aperto no peito. Quando havia sido a última vez que havia pensado em sua avó? Quando havia parado para valorizar as pequenas coisas que ela fazia por amor, não por dever? Dona Helena, disse ele impulsivamente, a senhora aceitaria me ensinar a fazer esse café? E talvez alguns dos biscoitos? Helena sorriu com genuína satisfação. Claro, filho, será um prazer. Mas primeiro, me conta mais sobre você. O que você faz em São Paulo? Renato hesitou. Como explicar sua vida de privilégios para pessoas que construíram felicidade a partir de simplicidade? Eu administro a empresa da minha família. Fazemos equipamentos industriais. Equipamentos industriais, repetiu Helena, claramente tentando contextualizar. E você gosta desse trabalho? A pergunta direta o desarmou novamente. Honestamente, não sei mais. Por muito tempo achei que sim, mas ultimamente... Ele olhou pela janela, observando o jardim cuidado com tanto amor. Ultimamente tenho me perguntado se existe algo mais na vida além de faturamento e reuniões. Existe sim, disse Sofia com convicção. Existe a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Existe a alegria de ver alguém sorrindo porque provou algo que você fez. Existe a paz de acordar sabendo que seu dia vai ter sentido. Renato a observou enquanto ela falava. Havia uma paixão em seus olhos que ele invejava profundamente. Quando havia sido a última vez que havia falado de seu trabalho com essa intensidade, com esse brilho no olhar? Sofia, disse Helena, por que você não mostra para o Renato como faz a goiabada? Já está na hora de preparar a fornada de amanhã mesmo. Boa ideia, Sofia se levantou animada. Quer ver, Renato? É bem interessante o processo. Adoraria, respondeu ele, e percebeu que estava falando a verdade. Eles se dirigiram à cozinha, que ocupava os fundos da casa. Era um ambiente pequeno, mas extremamente funcional, com utensílios pendurados nas paredes, potes de vidro organizados em prateleiras e um fogão a gás simples, mas bem cuidado. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro do espaço, claramente usada para todas as etapas do preparo dos doces. Primeiro, as goiabas, explicou Sofia, abrindo uma cesta repleta de frutas maduras que exalavam um perfume intenso. Tem que estar no ponto certo. Maduras, mas não moles demais. Aqui, sinta. Ela colocou uma goiaba nas mãos de Renato. A fruta estava ligeiramente macia ao toque e seu aroma era inebriante. Como você sabe se está no ponto? Experiência, sorriu Sofia. Minha avó dizia que a goiaba tem que conversar com você. Quando você pega uma no ponto, ela praticamente sussurra que está pronta. Renato riu, mas ao mesmo tempo se fascinou com a ideia. Há quanto tempo não prestava atenção a detalhes tão sutis? Em seu mundo, tudo era medido, calculado, analisado por computadores. A ideia de conhecimento intuitivo, transmitido de geração em geração, era completamente nova para ele. Sofia começou a descascar as goiabas com uma destreza impressionante. Suas mãos se moviam com precisão automática, resultado de anos de prática. Quer tentar? Ofereceu ela, estendendo uma faca pequena. Renato aceitou a faca e uma goiaba, tentando imitar os movimentos de Sofia.
O resultado foi desastroso. Pedaços de polpa voaram em várias direções e ele acabou descascando muito mais do que deveria. Assim não, riu Sofia, posicionando-se atrás dele e cobrindo suas mãos com as suas. É com mais suavidade, acompanhando o formato da fruta. Deixa ela te guiar. O contato das mãos de Sofia sobre as suas enviou uma corrente elétrica pelo braço de Renato. Era um toque simples, educativo, mas carregado de uma intimidade que ele não experimentava há muito tempo. Ela cheirava levemente a baunilha e flores, um perfume natural que contrastava drasticamente com os perfumes franceses caros a que estava acostumado. Assim, ó, murmurou ela, guiando seus movimentos. Sente como a faca desliza quando você não força? Renato tentou se concentrar na técnica, mas estava hiperconsciente da proximidade de Sofia, da forma como ela se inclinava ligeiramente contra ele para alcançar a fruta, do calor que emanava de seu corpo. Quando finalmente conseguiu descascar uma goiaba inteira, sem desperdício, ela comemorou como se ele tivesse conquistado algo extraordinário. Perfeito! Viu como é mais fácil quando você relaxa? É uma boa metáfora para a vida, observou ele sem perceber que havia falado em voz alta. Sofia o olhou com um sorriso compreensivo. É mesmo. Às vezes a gente fica tentando forçar as coisas quando deveria apenas fluir. Eles continuaram preparando as goiabas em silêncio confortável. Renato descobriu que havia algo profundamente meditativo naquele processo. O movimento repetitivo, a atenção necessária, a conexão direta entre suas mãos e o alimento que estava ajudando a criar. Era o oposto completo de sua rotina habitual, onde tudo era mediado por computadores, secretárias e relatórios. Agora vem a parte mais importante, disse Sofia, colocando as goiabas descascadas numa panela grande. O cozimento. Aqui não tem pressa que funcione. Ela adicionou açúcar numa proporção que parecia calculada pelo instinto, não por medidas exatas. Quanto açúcar? Perguntou Renato, curioso sobre o processo. Depende do dia, da goiaba, da umidade do ar, explicou Sofia, mexendo a mistura com uma colher de pau desgastada pelo uso. Minha avó dizia que cada fornada é única, como as pessoas. Não adianta querer que duas sejam exatamente iguais. Renato observou Sofia trabalhar, notando como ela parecia em perfeita sintonia com o processo. Não havia ansiedade, não havia pressa. Apenas uma confiança tranquila, nascida de anos de prática e amor pelo que fazia. Posso perguntar uma coisa? Disse ele enquanto ela ajustava o fogo. Claro. Por que você nunca pensou em expandir isso? Quer dizer, transformar em um negócio maior, vender para outras cidades, talvez até para São Paulo? Sofia pausou, considerando a pergunta com seriedade. Já pensei, sim. Mas aí eu me pergunto, para quê? Aqui eu conheço todas as pessoas que compram minha goiabada. Sei que a Dona Rosa gosta de cortar em pedaços pequenos para comer com queijo. Sei que o professor Miguel sempre leva uma para a esposa dele, que fica doente e não sai de casa. Sei que as crianças da praça juntam moedas a semana inteira para comprar uma no domingo. Ela mexeu a mistura mais uma vez antes de continuar. Se eu fizesse uma fábrica grande, perderia isso. Viraria apenas mais uma marca nas prateleiras. E qual seria o sentido? A resposta de Sofia tocou algo profundo em Renato. Ele pensou em sua própria empresa, nos milhares de funcionários que eram apenas números em planilhas, nos clientes que conhecia apenas através de relatórios de vendas. Quando havia perdido essa conexão humana com o trabalho? Mas você não quer crescer, ter mais dinheiro, mais reconhecimento? Sofia sorriu, mas não era um sorriso condescendente. Era o sorriso de alguém que havia encontrado uma verdade importante. Renato, eu levanto todo dia feliz. Faço algo que amo. Tenho tempo para cuidar da minha mãe, para conversar com os vizinhos, para sentar na praça no fim da tarde. Tenho dinheiro suficiente para viver dignamente.
O que mais eu poderia querer? A simplicidade e profundidade da resposta deixaram Renato sem palavras. Ele tentou lembrar da última vez que havia acordado verdadeiramente feliz, ansioso pelo dia que estava por vir. A memória não veio. O aroma da goiabada começou a se intensificar na cozinha, uma fragrância doce e complexa que parecia impregnar não apenas o ambiente, mas também os sentimentos de Renato. Havia algo transformador naquele processo, não apenas na transformação da fruta em doce, mas na forma como ele próprio estava se sentindo diferente, mais conectado, mais presente. "Quanto tempo demora?" perguntou ele. "O tempo que precisar", respondeu Sofia. "A gente sabe quando está pronto. A cor muda, a textura fica certa, o cheiro fica mais intenso. É como uma conversa. A goiabada nos diz quando está pronta para sair do fogo." Renato observou Sofia mexer a mistura com movimentos circulares lentos e constantes. Havia uma paciência ali que ele havia perdido há muito tempo. Em sua vida, tudo tinha prazos apertados, cronogramas rígidos, urgências constantes. A ideia de simplesmente esperar que algo ficasse pronto no seu próprio tempo era revolucionária. "Sofia", disse ele impulsivamente, "você aceitaria me ensinar tudo isso? Quero dizer, vir aqui mais vezes, aprender essas receitas, entender como vocês vivem." Sofia parou de mexer e o olhou diretamente nos olhos. "Por quê? O que você realmente está procurando, Renato?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. Renato percebeu que ela não estava perguntando sobre suas intenções superficiais, mas sobre algo muito mais profundo. "Eu acho", disse ele lentamente, "que estou procurando uma forma de ser feliz de verdade. E vocês parecem ter descoberto algo que eu perdi pelo caminho." Sofia sorriu, e naquele sorriso, Renato viu aceitação, compreensão e algo mais. Uma promessa de que talvez finalmente ele havia encontrado o caminho de volta para casa. Os dias que se seguiram àquele primeiro encontro passaram numa velocidade estranha para Renato. Ao mesmo tempo que pareciam voar, cada momento era vivido com uma intensidade que fazia tudo parecer mais nítido, mais real. Pela primeira vez em anos, ele havia desligado completamente o celular por um fim de semana inteiro, ignorando as dezenas de ligações perdidas e mensagens urgentes que certamente o aguardavam. Na manhã de sábado, Renato acordou na pequena pousada local com uma sensação que não experimentava desde a infância. Ansiedade positiva pelo dia que estava por vir. Havia combinado com Sofia de acompanhá-la à feira semanal, onde ela vendia seus doces e conhecia todos os outros comerciantes da região. A feira acontecia na Praça Central desde as primeiras horas da manhã, e quando Renato chegou às 7 horas, o movimento já estava intenso. Barracas coloridas se espalhavam pela praça, vendendo de tudo. Frutas e verduras fresquíssimas, queijos artesanais, pães caseiros, artesanatos locais e flores que perfumavam todo o ambiente. Sofia já estava instalada em sua barraca, uma estrutura simples de madeira pintada de verde claro, decorada com toalhas, xadrez e pequenos vasos de flores. Sua mesa estava cuidadosamente arrumada com bandejas de goiabada, cocada, doce de leite e outros doces tradicionais, todos embalados em saquinhos transparentes com laços coloridos. "Bom dia!" cumprimentou ela com um sorriso radiante quando o viu se aproximar. "Achei que você tinha desistido e voltado para São Paulo." "Não mesmo", respondeu Renato, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. "Prometi que ia aprender e pretendo cumprir." Sofia estava usando um vestido de algodão azul claro com pequenas flores brancas, os cabelos presos em 2 tranças que lhe davam um ar jovial. Renato notou como ela parecia perfeitamente em seu elemento ali, cumprimentando clientes, conversando com outros feirantes, irradiando uma energia positiva que atraía as pessoas naturalmente. "Primeira lição de feira", disse ela, amarrando um avental florido na cintura dele.
Todo mundo aqui é família. Você vai conhecer gente que vai querer saber sua vida inteira em 5 minutos. E você vai descobrir que isso é bom. Como se fosse um sinal, uma senhora idosa se aproximou da barraca, apoiada numa bengala de madeira entalhada. Seus olhos azuis brilhavam com curiosidade enquanto observava Renato. Sofia, menina, quem é este rapaz bonito que você trouxe para nos apresentar? Perguntou a senhora com um sorriso maroto. Dona Benedita, este é o Renato de São Paulo. Renato, esta é a Dona Benedita, a melhor quitandeira da região e uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Dona Benedita estendeu uma mão pequena, mas firme para Renato. São Paulo, é? E o que trouxe um paulista para a nossa feira? A curiosidade, respondeu Renato honestamente, e a vontade de aprender coisas que não se ensina na cidade grande. Ah, que bom! Exclamou Dona Benedita, claramente aprovando a resposta. Então, você veio ao lugar certo. Aqui todo mundo ensina e todo mundo aprende. Sofia, põe este menino para trabalhar, que parado não se aprende nada. Durante toda a manhã, Renato se viu imerso num mundo completamente novo. Sofia o ensinou a embalar os doces, a conversar com os clientes, a calcular troco rapidamente. Mas, principalmente, ela o ensinou a observar as pessoas. A Dona Rosa, que sempre comprava goiabada para o chá da tarde, o professor Miguel, que escolhia cuidadosamente doces para levar para a esposa doente, as crianças que juntavam moedas para comprar cocada. Viu aquela senhora ali? Sussurrou Sofia, apontando discretamente para uma mulher de meia idade que olhava os doces com vontade, mas não se aproximava. É a Dona Carmen. O marido dela perdeu o emprego mês passado e ela está economizando cada centavo. Mas sei que ela adora doce de leite. Sem que Sofia percebesse, Renato pegou um pacote de doce de leite e se dirigiu à senhora. Dona Carmen, sou o Renato. Estou ajudando a Sofia hoje. Ela disse que a senhora faz os melhores bordados da cidade e estamos precisando de toalhas novas para a barraca. A senhora aceitaria fazer umas para nós? Podíamos pagar com doces. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas de gratidão. Claro que sim, meu filho. Seria um prazer. Quando Renato voltou para a barraca, Sofia o olhava com uma expressão de admiração e carinho que fez seu coração acelerar. Como você soube? Perguntou ela. Você me ensinou a observar as pessoas, respondeu ele simplesmente. Durante o almoço, feito ali mesmo na feira, com pratos comprados nas barrancas de comida caseira, Renato conheceu mais feirantes. Seu João, que vendia cachaça artesanal e contava histórias hilariantes sobre a vida no interior. Dona Maria, cuja comida era realmente extraordinária e que insistiu para que ele provasse todos os pratos. O jovem André, que vendia artesanatos de madeira e sonhava em expandir seu pequeno negócio. Sabe o que mais me impressiona? Disse Renato para Sofia, enquanto comiam um escondidinho de carne seca que era pura poesia culinária. Como todo mundo aqui se conhece, se ajuda, se importa uns com os outros. Em São Paulo, eu mal conheço meus vizinhos de apartamento. É uma escolha, observou Sofia. A gente pode escolher viver isolado ou viver em comunidade. Mas para viver em comunidade, tem que estar disposto a dividir não só as alegrias, mas também as dificuldades. E você nunca se sente sufocada? Todo mundo sabendo da sua vida, opinando sobre tudo? Sofia riu. Às vezes sim. Mas quando você precisa de ajuda, quando está triste, quando está doente, tem sempre alguém para te amparar. Para mim, vale a pena. À tarde, depois que a feira começou a se dispersar, Sofia levou Renato para conhecer alguns dos produtores locais. Primeiro, visitaram a fazenda do compadre José, onde o café que ele havia provado na casa de Helena era cultivado e processado. José Antônio era um homem de 60 anos, com mãos calejadas e olhos que brilhavam quando falava sobre café. Ele levou Renato e Sofia numa caminhada pelos cafezais.
explicando cada etapa do processo com o orgulho de quem havia dedicado a vida inteira àquela arte. O segredo não está só na terra ou no clima, explicava José, enquanto mostrava os pés de café carregados de grãos vermelhos. Está no cuidado. Cada pé tem sua personalidade, suas necessidades. A gente aprende a conversar com eles. Renato observou as fileiras ordenadas de cafeeiros, as montanhas verdejantes ao fundo, o céu azul salpicado de nuvens brancas. Havia uma harmonia ali que contrastava dramaticamente com a paisagem urbana cinzenta a que estava acostumado. "Posso perguntar quanto você fatura por ano?" perguntou Renato, mas imediatamente se arrependeu da pergunta quando viu o olhar reprovador de Sofia. José não pareceu ofendido, apenas divertido. "Rapaz, eu não sei te dizer ao certo. Sei que dá para viver bem, para manter a fazenda, para educar os filhos, o que mais importa. Mas você não tem ambições de crescer, modernizar, exportar? Modernizar para quê? O café que eu faço já é perfeito. E exportar para onde? Os melhores clientes estão aqui mesmo, gente que entende de café de verdade." José fez uma pausa, observando Renato com curiosidade. "Você trabalha com o que em São Paulo?" "Indústria, equipamentos pesados." "E você gosta?" A pergunta simples e direta deixou Renato sem resposta por um momento. É complicado." "Não é não", disse José com um sorriso sábio. "Ou você gosta ou não gosta. Se é complicado, provavelmente não gosta." No caminho de volta, Sofia e Renato caminharam em silêncio por algum tempo. O sol começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas montanhas ao redor. Renato se deu conta de que não pensava em trabalho há horas, algo que era absolutamente inédito em sua vida adulta. "Posso te fazer uma pergunta?" disse Sofia finalmente. "Claro. Por que você realmente está aqui? E não me venha com essa história de querer aprender a fazer goiabada. Tem algo mais, não tem?" Renato parou de caminhar e se virou para ela. Ali estava novamente aquela capacidade de Sofia de ir direto ao cerne das questões, de fazer perguntas que importavam de verdade. "Eu acho que estou tendo uma crise existencial", admitiu ele. "Por anos, achei que sabia exatamente o que queria: sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas quanto mais eu conseguia essas coisas, mais vazio me sentia. E aí eu encontrei vocês e vi que existe uma forma completamente diferente de viver." "E o que você pretende fazer com essa descoberta?" "Ainda não sei. Só sei que não posso mais fingir que estou feliz com uma vida que não tem sentido para mim." Sofia o observou com atenção, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. "Renato, mudança de vida não é turismo. Não é algo que você faz por algumas semanas para se sentir melhor e depois volta para a vida normal. É uma decisão que altera tudo." "Eu entendo isso." "Entende mesmo? Porque romântico é fácil. Difícil é abrir mão de conforto, de segurança, de status. Difícil é construir uma vida nova do zero." A seriedade de Sofia o impressionou. Ela não estava sendo desencorajadora, mas realista. E Renato percebeu que era exatamente disso que ele precisava. Alguém que o desafiasse, que não aceitasse respostas superficiais, que o forçasse a pensar profundamente sobre suas escolhas. "Sofia, posso te contar uma coisa?" "Claro. Ontem à noite, pela primeira vez em anos, eu sonhei. Não pesadelo, não ansiedade. Sonhei que estava aqui, aprendendo a plantar café, fazendo doces, conversando com pessoas reais sobre coisas que importam. E quando acordei, por alguns segundos, senti uma paz que não experimentava desde criança." Sofia sorriu, mas era um sorriso cauteloso. "E o que você vai fazer quando as contas chegarem, quando a realidade bater? Quando você lembrar que tem responsabilidades em São Paulo? Talvez seja a hora de redefinir o que são responsabilidades reais", respondeu Renato. "Talvez minha responsabilidade seja comigo mesmo,
com minha felicidade, com a possibilidade de viver uma vida que faça sentido. Pierce. Eles chegaram à casa de Sofia quando o sol estava se pondo. Helena os recebeu na varanda com limonada gelada e biscoitos frescos, criando um cenário de tranquilidade doméstica que fez Renato se sentir profundamente acolhido. "Como foi o dia?" perguntou Helena. "Educativo", respondeu Renato. "Aprendi mais sobre a vida hoje do que em meses de reuniões e relatórios." "Que bom, filho." "E amanhã? Vai ficar mais um pouco?" Renato olhou para Sofia, que evitou seu olhar, claramente esperando sua resposta com ansiedade disfarçada. "Se vocês me aceitarem, gostaria de ficar uma semana. Quero aprender tudo. Como fazer os doces, como funciona a feira, como é viver numa comunidade de verdade. Uma semana é pouco para aprender isso tudo", observou Helena. "Então talvez precise de mais tempo", disse Renato, surpreendendo a si mesmo com a determinação em sua voz. Naquela noite, após um jantar caseiro, que foi uma celebração de sabores simples e perfeitos, Renato caminhou sozinho até a praça central. A cidade estava tranquila, iluminada apenas pelos postes antigos e pela lua cheia, que tornava tudo mágico. Ele se sentou no mesmo banco onde havia parado com seu carro no dia anterior. Parecia uma eternidade atrás. Pela primeira vez em anos, Renato se permitiu sonhar acordado. Imaginou-se levantando cedo para ajudar na preparação dos doces, aprendendo os segredos das receitas familiares, construindo relacionamentos genuínos com pessoas que valorizavam o caráter mais do que a conta bancária. Imaginou-se feliz de uma forma simples e verdadeira, mas também sabia que Sofia estava certa. Mudança real exigia sacrifícios reais. Significava decepcionar seu pai, abrir mão de confortos, começar do zero numa idade em que a maioria dos seus colegas estava consolidando carreiras. O celular vibrou no bolso, a primeira vez que ele o ligava desde sexta-feira. Eram dezenas de mensagens urgentes, ligações perdidas, e-mails críticos. Sua secretária, preocupada. Seu pai, furioso. Clientes, impacientes. Todo um mundo que dependia dele para funcionar, que exigia sua presença, sua atenção, sua vida. Por um momento, Renato sentiu o peso familiar da culpa e da responsabilidade. Mas então olhou ao redor, para a praça tranquila, para as casas onde viviam pessoas que havia aprendido a respeitar em apenas 2 dias, para o ambiente onde havia encontrado uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Desligou o celular novamente. A decisão ainda não estava tomada, mas pela primeira vez, Renato sabia que tinha uma escolha real. E pela primeira vez, estava disposto a considerar seriamente a possibilidade de escolher a felicidade em vez da obrigação. Na manhã seguinte, Renato acordou cedo e se dirigiu à casa de Sofia. Encontrou-a no quintal, colhendo goiabas da árvore centenária que dominava o fundo da propriedade. Ela estava em pé numa escada pequena, usando um vestido amarelo que dançava com a brisa matinal. "Bom dia!" cumprimentou ele. "Oi!" ela sorriu, descendo da escada com uma cesta cheia de frutas. "Dormiu bem?" "Melhor do que em anos", respondeu ele honestamente. "E você?" "Bem também. Estava pensando..." Ela hesitou, como se estivesse reunindo coragem. "Se você realmente quer aprender sobre nossa vida aqui, que tal participar da colheita? Amanhã vamos ajudar o compadre José com o café. É um trabalho pesado, mas é lindo de ver toda a comunidade se unindo." "Adoraria", disse Renato sem hesitar. "Tem certeza? Vamos acordar antes do amanhecer, trabalhar debaixo do sol o dia todo e você vai voltar para casa sujo e cansado." Renato sorriu. "Sofia, há muito tempo não espero por algo com tanta ansiedade." Ela o estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo em sua expressão. "Tá bem, mas você vai precisar de roupas adequadas. Terno social não serve para colher café." "Onde posso comprar?" "Não precisa comprar.
Meu pai tinha mais ou menos seu tamanho. Minha mãe guardou as roupas dele. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em vê-las sendo usadas novamente. A oferta tocou Renato profundamente. Era mais do que praticidade. Era um gesto de aceitação, de inclusão na família, de confiança. Você tem certeza de que Dona Helena não se importaria? Tenho. Na verdade, acho que ela ficaria emocionada. Eles entraram na casa, onde Helena estava preparando o café da manhã. Quando Sofia explicou a situação, os olhos da mulher se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria nostálgica. Claro, meu filho. João ficaria feliz sabendo que suas roupas estão sendo usadas por alguém que quer aprender sobre nossa vida. Ele sempre dizia que a gente não é dono de nada neste mundo, apenas cuidador temporário das coisas para passar adiante. Helena subiu ao sótão e desceu com uma caixa de roupas cuidadosamente guardadas. Camisas de algodão desbotadas pelo uso e pelo tempo, calças de brim resistentes, um chapéu de palha que mostrava sinais de muito uso. Quando Renato vestiu as roupas, elas se ajustaram perfeitamente, como se tivessem sido feitas para ele. Perfeito, disse Sofia, ajustando o chapéu na cabeça dele. Agora você parece alguém pronto para trabalhar de verdade. Olhando-se no espelho, Renato mal reconheceu a própria imagem. O homem de terno que havia chegado ali poucos dias antes parecia ter desaparecido, substituído por alguém que parecia pertencer àquele lugar, àquela vida simples e autêntica. E pela primeira vez em muito tempo, Renato gostou da pessoa que viu refletida no espelho. O despertador tocou às 4:30 da manhã. Mas Renato já estava acordado há alguns minutos, observando pela janela da pousada as primeiras pinceladas de luz no horizonte. Uma energia diferente pulsava em suas veias. Não a ansiedade familiar que o acordava cedo em São Paulo, mas uma antecipação positiva, quase infantil, pelo dia que estava por vir. Vestindo as roupas que haviam pertencido ao pai de Sofia, ele se olhou mais uma vez no espelho. O reflexo que lhe devolveu o olhar parecia mais jovem, mais vivo, como se as roupas simples tivessem retirado uma máscara que ele não sabia que estava usando. O tecido de algodão, amolecido por anos de uso e lavagens, sentia-se natural contra sua pele, uma segunda pele que o conectava com uma versão mais autêntica de si mesmo. Quando chegou à casa de Sofia, encontrou um movimento já intenso. Helena estava empacotando sanduíches e enchendo garrafas térmicas com café, enquanto Sofia preparava uma cesta com frutas e doces para o lanche da manhã. O aroma de café recém-coado, misturado com o cheiro de pão caseiro, criava uma atmosfera de festa matinal. "Bom dia, trabalhador!" cumprimentou Sofia com um sorriso que fez o coração de Renato acelerar. Ela estava usando uma calça jeans desbotada e uma blusa xadrez amarrada na cintura, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático. Havia algo irresistivelmente atraente na simplicidade de sua aparência, na forma como ela parecia perfeitamente à vontade em sua própria pele. "Bom dia. Estou pronto para aprender", respondeu ele, e percebeu que estava falando a verdade mais profunda. Havia muito tempo que não se sentia realmente pronto para nada, apenas obrigado, pressionado, empurrado pelos compromissos. "Ótimo, porque hoje você vai descobrir o que é trabalho de verdade", riu Sofia, mas havia carinho em sua provocação. "Colher café não é brincadeira, não." Eles saíram da cidade em direção à fazenda do compadre José, numa pequena caminhonete emprestada por um vizinho, acompanhados por mais uma dúzia de pessoas da comunidade que sempre ajudavam na colheita. Durante o trajeto pelas estradas de terra, Renato observou como todos conversavam e riam juntos, criando uma atmosfera de celebração coletiva. "É sempre assim?" perguntou ele para Sofia, que estava sentada ao seu lado, na caçamba da caminhonete. "É tradição", explicou ela, tendo que falar mais alto por causa do vento. "Na época da colheita, toda a comunidade se ajuda.
Hoje ajudamos o compadre José. Semana que vem vamos ajudar o senhor Francisco. E assim por diante. Ninguém trabalha sozinho. E se alguém não puder ajudar? Aí ajuda de outras formas. A dona Benedita, por exemplo, fica em casa preparando o almoço para todo mundo. O professor Miguel cuida das crianças pequenas. Cada um contribui como pode. Renato refletiu sobre o contraste com sua vida em São Paulo, onde competição e individualismo eram valores supremos. A ideia de uma comunidade que se apoiava mutuamente, sem cobranças ou contratos, parecia quase utópica para alguém acostumado com o mundo corporativo. A fazenda do compadre José se estendia pelas encostas suaves das montanhas, com fileiras intermináveis de pés de café que pareciam ondular na paisagem, como um mar verde pontuado de vermelho pelos frutos maduros. O sol nascente pintava tudo com tons dourados, criando um cenário de beleza quase cinematográfica. José os recebeu com o entusiasmo de quem estava genuinamente feliz de ver amigos. Renato, que bom que você veio. Hoje você vai aprender o que é café de verdade, desde a árvore até a xícara. A primeira lição foi sobre como identificar os frutos no ponto certo de colheita. José explicou pacientemente as diferenças entre os grãos verdes, maduros e secos, mostrando como a cor e a textura indicavam o momento perfeito. Café é igual gente, dizia ele com filosofia simples. Cada um tem seu tempo. Força antes da hora estraga. Deixa passar do ponto também. Renato recebeu uma sacola de tecido amarrada na cintura e começou a trabalhar ao lado de Sofia. Os primeiros minutos foram desastrosos. Ele colhia grãos verdes, misturados com maduros, derrubava metade do que colhia, e suas mãos ainda não haviam desenvolvido a agilidade necessária. Calma, disse Sofia, rindo de suas tentativas atrapalhadas. Ninguém nasce sabendo. Olha como eu faço. Ela demonstrou o movimento correto, um gesto suave e rápido que separava apenas os frutos maduros, deixando os verdes para amadurecer. É como uma dança, depois de um tempo vira automático. E, gradualmente, Renato foi pegando o jeito. Seus movimentos se tornaram mais fluidos, suas mãos mais hábeis. Havia algo profundamente meditativo naquele trabalho repetitivo. O sol aquecendo suas costas, o som dos grãos caindo na sacola, o perfume intenso dos cafeeiros, a conversa baixa dos trabalhadores ao redor. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele para Sofia depois de algumas horas. Como todo mundo trabalha cantando. Em São Paulo o trabalho é sempre associado a estresse, a pressão. Porque lá vocês trabalham contra o tempo, contra uns aos outros, por coisas que não amam, observou Sofia sabiamente. Aqui, a gente trabalha com o tempo, uns com os outros, por algo que faz parte da nossa vida. Durante o intervalo para o lanche, sentados à sombra de uma árvore centenária, Renato teve uma conversa que mudaria sua perspectiva para sempre. Dona Conceição, a senhora que fazia os melhores biscoitos da cidade, se aproximou dele com curiosidade maternal. Menino, disse ela, Sofia me contou que você é empresário lá em São Paulo. Deve ganhar bem, né? Ganho sim, Dona Conceição, respondeu Renato honestamente. E é feliz? A pergunta direta, feita com simplicidade desarmante, o pegou de surpresa. Está todo mundo perguntando isso ultimamente, riu ele. É porque está escrito na sua cara que não é, disse ela com a franqueza típica dos mineiros. Você tem cara de quem carrega um peso que não é seu. Como assim? Menino, eu criei 5 filhos, enterrei um marido, vi muita coisa nesta vida. E aprendi que existe diferença entre responsabilidade e prisão. Responsabilidade você carrega com orgulho, porque escolheu carregar. Prisão você carrega com sofrimento, porque acredita que não tem escolha. As palavras de Dona Conceição ecoaram na mente de Renato pelo resto da manhã. Quantas das suas responsabilidades eram realmente escolhas conscientes?
Quanto do que considerava obrigação era, na verdade, medo de decepcionar expectativas alheias. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte, os trabalhadores se reuniram debaixo de um rancho improvisado para o almoço. Dona Benedita havia preparado uma verdadeira festa: arroz com pequi, frango caipira, feijão tropeiro, farofa de linguiça, vinagrete fresquinho e uma variedade de doces caseiros para a sobremesa. "Isso aqui é melhor que qualquer restaurante estrelado", comentou Renato, saboreando o frango que se desmanchava na boca. "É porque é feito com amor", explicou Sofia. "Minha avó sempre dizia que o tempero mais importante não vem do pote de especiarias, vem do coração de quem cozinha." Durante o almoço, Renato observou as interações entre as pessoas. Não havia hierarquias rígidas, não havia formalidades desnecessárias. O compadre José conversava de igual para igual com o rapaz mais novo. Dona Benedita dava palpites nos assuntos dos homens sem cerimônia. As crianças circulavam livremente entre os adultos. Era uma sociedade em miniatura, baseada no respeito mútuo e na colaboração genuína. "Renato", disse José, "você me parece um rapaz inteligente. Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Se você pudesse recomeçar a vida, faria as mesmas escolhas?" A pergunta atingiu Renato como um soco no estômago. Ele olhou ao redor, para as montanhas verdes, para as pessoas simples e felizes, para Sofia, que o observava com expectativa, e percebeu que a resposta era inequívoca. "Não", disse ele com honestidade brutal. "Acho que não faria nenhuma das escolhas que fiz." "Então por que não recomeça agora?" perguntou José com simplicidade desconcertante. "Por quê? Porque não é tão simples assim. Tem uma empresa, funcionários, responsabilidades." "Filho", interrompeu José gentilmente, "você tem quantos anos?" 27. 27. Você ainda é um menino, tem a vida inteira pela frente. Se não é feliz fazendo o que faz, muda. A vida é muito curta para desperdiçar com coisas que não fazem sentido. À tarde, enquanto continuavam a colheita, Renato se viu trabalhando cada vez mais próximo de Sofia. Era como se uma força magnética os atraísse um para o outro. Conversavam baixinho enquanto trabalhavam, compartilhavam observações sobre os outros trabalhadores, riam de pequenas coisas que só eles entendiam. "Sofia", disse ele durante uma pausa, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Você já se apaixonou alguma vez?" Sofia parou de trabalhar e o olhou diretamente nos olhos. "Por que quer saber?" "Curiosidade. Você parece tão completa, como se não precisasse de nada nem ninguém para ser feliz." "Eu já gostei de alguns rapazes, sim", disse ela pensativamente, "mas nunca daquele jeito que minha avó costumava descrever. Sabe, aquela coisa de sentir que encontrou sua outra metade, de não conseguir imaginar a vida sem a pessoa." "E como sua avó descrevia isso?" Sofia sorriu, claramente lembrando com carinho. "Ela dizia que amor verdadeiro é quando você olha para a pessoa e sente que quer dividir não só os momentos bons, mas principalmente os desafios. Quando você quer crescer junto, construir algo junto, ser uma versão melhor de si mesmo por causa e para a pessoa." "Parece assustador", observou Renato. "Por quê?" "Porque significa perder um pouco da sua independência, não é? Ter que considerar outra pessoa em todas as suas decisões." Sofia o estudou com atenção. "Você já se apaixonou, Renato?" "Achei que sim, algumas vezes. Mas agora, ouvindo você falar, acho que foram apenas relacionamentos convenientes. Mulheres do meu círculo social que entendiam as exigências da minha vida profissional, que não questionavam minhas prioridades." "E como você se sentia nessas relações?" Renato refletiu honestamente. "Sozinho. Mesmo estando acompanhado, eu me sentia sozinho." Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
O sol estava começando a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nos cafezais. Renato, disse Sofia finalmente, o que você realmente quer da vida? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Renato parou de trabalhar e se virou para ela. Ali estava Sofia, com os cabelos ligeiramente desarrumados pelo trabalho, uma mancha de terra no rosto, os olhos brilhando com sinceridade absoluta. Naquele momento, ele percebeu que nunca havia visto nada mais belo. Até alguns dias atrás, eu diria que queria sucesso, reconhecimento, poder, respondeu ele lentamente. Mas agora eu acho que só quero ser feliz, de verdade, e dividir essa felicidade com alguém que me ame por quem eu realmente sou, não pelo que eu tenho ou represento. Sofia o observou com intensidade, como se estivesse tentando decifrar algo em seus olhos. E você sabe quem você realmente é? Estou começando a descobrir, disse ele, se aproximando um pouco mais dela. E essa descoberta tem muito a ver com vocês, com este lugar, com você. O momento estava carregado de eletricidade. Renato podia sentir a respiração de Sofia, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos, perceber o leve tremor em suas mãos. Havia algo se construindo entre eles, algo que ia muito além da atração física, uma conexão profunda que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Sofia, começou ele, mas foi interrompido por uma gritaria animada. Pessoal, acabamos com este lado, gritou o compadre José. Vamos para o último talhão. O momento se desfez, mas algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Durante o resto da tarde, Renato se pegou observando Sofia constantemente, notando pequenos detalhes que antes havia perdido. A forma como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava, o jeito gracioso, como se movia entre os pés de café, o som cristalino de sua risada quando alguém contava uma piada. Quando o trabalho terminou, ao final da tarde, Renato estava exausto fisicamente, mas estranhamente energizado emocionalmente. Seus músculos doíam, suas mãos estavam manchadas e arranhadas, mas se sentia mais vivo do que em anos. E aí, Paulista? Provocou José. Sobreviveu ao seu primeiro dia de trabalho de verdade? Sobrevivi e adorei, respondeu Renato sinceramente. Obrigado por me deixar participar. A partir de agora, você é da família, disse José, e Renato percebeu que não era apenas cortesia, era um convite real para pertencer àquela comunidade. No caminho de volta, na caçamba da caminhonete, Sofia se sentou ao lado de Renato. O cansaço do dia havia criado uma intimidade natural entre todos, e ela apoiou a cabeça em seu ombro sem cerimônia. O contato enviou ondas de calor por todo o corpo de Renato, mas era mais do que atração física. Era uma sensação de completude que ele nunca havia experimentado. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por hoje, por ter se entregado de verdade ao trabalho, por ter respeitado nossas tradições, por ter mostrado que é possível uma pessoa mudar quando realmente quer. Renato olhou para baixo, para o rosto de Sofia apoiado em seu ombro, e sentiu algo se expandindo em seu peito, uma emoção tão intensa que o assustou. Pela primeira vez em sua vida, ele estava experimentando o que sua avó costumava chamar de amor de verdade. Aquela sensação de querer proteger, cuidar, construir algo belo e duradouro com outra pessoa. Quando chegaram à cidade, já era noite. As famílias se despediram, com a naturalidade de quem sabia que se encontrariam novamente no dia seguinte, como sempre haviam feito, como sempre fariam. Renato e Sofia caminharam lentamente até a casa dela, nenhum dos dois querendo que o dia terminasse. Renato, disse ela quando chegaram ao portão, você mudou alguma coisa em mim também. Como assim? Sei lá. Você me fez ver que existem formas diferentes de viver, pessoas diferentes das que estou acostumada.
Me fez questionar algumas coisas sobre minha própria vida. Eles se olharam em silêncio, ambos percebendo que estavam à beira de algo significativo. O ar entre eles vibrava com possibilidades não ditas. Boa noite, Sofia, disse Renato finalmente, resistindo ao impulso de tocá-la. Boa noite, respondeu ela, mas não se moveu em direção à casa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, simplesmente se olhando, ambos conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles naquele dia. E quando finalmente se separaram, cada um para seu lado, ambos sabiam que não havia mais volta. O que havia começado como curiosidade havia se transformado em algo muito mais profundo e transformador. A semana seguinte passou como um sonho dourado para Renato. Cada manhã trazia uma nova descoberta, uma nova lição sobre a vida simples que estava aprendendo a amar. Ele havia se estabelecido numa rotina que parecia natural como respirar. Acordar antes do amanhecer, tomar café na casa de Sofia e Helena, ajudar nos preparativos dos doces, acompanhar Sofia à feira, passar as tardes conhecendo mais sobre a comunidade e suas tradições. Era quinta-feira quando tudo mudou. Renato estava na cozinha de Helena, aprendendo os segredos do doce de leite caseiro, quando seu celular tocou com insistência. Há dias ele vinha ignorando as chamadas, mas desta vez o nome na tela o fez parar. Dr. Roberto Medeiros, advogado da família há mais de 20 anos. Melhor atender, disse Helena gentilmente, percebendo sua hesitação. Às vezes as coisas importantes não podem esperar. Com um suspiro, Renato atendeu a ligação. Renato, graças a Deus, estou tentando falar com você há uma semana. A voz do Dr. Roberto estava carregada de urgência e frustração. Onde diabos você está? Interior de Minas. Por que toda essa pressa? Por que toda essa pressa? Repetiu o advogado incrédulo. Renato, seu pai está considerando vender sua parte da empresa. Ele diz que você abandonou as responsabilidades, que não demonstra mais interesse nos negócios da família. O mundo pareceu parar ao redor de Renato. Sofia, que estava preparando a goiabada na pia, se virou ao ouvir o tom alterado da conversa. Helena parou de mexer o doce de leite. Até mesmo os pássaros lá fora pareceram ficar em silêncio. Ele não pode fazer isso, disse Renato, sentindo um frio no estômago. Pode sim. Segundo o contrato social da empresa, se um dos sócios se ausentar por mais de 15 dias consecutivos sem justificativa, os outros sócios podem votar pela transferência das cotas. Você já está no 10º dia. Renato se sentou pesadamente numa cadeira, sentindo o peso da realidade esmagando o mundo mágico que havia construído nas últimas semanas. E os investidores japoneses? Cancelaram o contrato ontem. Disseram que não fazem negócios com empresas em crise de gestão familiar. A voz do Dr. Roberto era severa. Renato, você precisa voltar. Hoje. Agora, antes que seja tarde demais. Renato olhou para Sofia, que o observava com preocupação crescente. Preciso pensar. Renato, estamos falando da empresa que seu avô fundou, que seu pai construiu, que deveria ser seu legado. Não há nada para pensar. Você tem até segunda-feira para aparecer na reunião do conselho ou perderá tudo. A ligação terminou, deixando um silêncio pesado na cozinha. O aroma do doce de leite, que minutos antes era reconfortante, agora parecia enjoativo. Renato permaneceu sentado, olhando para o telefone em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que aconteceu? Perguntou Sofia suavemente. Renato explicou a situação, sentindo cada palavra como um prego sendo martelado no caixão de sua nova vida. Quando terminou, Sofia e Helena trocaram um olhar carregado de compreensão. Então você vai voltar, disse Sofia. Não era uma pergunta. Eu não sei. Não sei mais o que é certo. Renato passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que havia perdido durante suas semanas de paz interior. Há 10 dias eu teria corrido para São Paulo, sem pensar 2 vezes.
Mas agora você encontrou algo que vale mais que dinheiro, completou Helena gentilmente. Mas e se eu estiver sendo egoísta? E se minha obrigação real for com a empresa, com os funcionários que dependem dela? E se eu estiver fugindo das minhas responsabilidades verdadeiras? Sofia se aproximou e se sentou na cadeira ao lado dele. Renato, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você voltar agora, conseguirá ser feliz? Conseguirá olhar no espelho daqui a 10 anos e sentir orgulho das escolhas que fez? A pergunta era simples, mas cortava fundo. Renato tentou se imaginar de volta ao seu apartamento, às reuniões, às festas vazias, aos relacionamentos superficiais. A imagem o deixou nauseado. Não, admitiu ele. Mas e se isso não for sobre mim? E se for sobre fazer o que é certo para outras pessoas? E quem decide o que é certo? Perguntou Helena. Seu pai, a sociedade ou você? Renato ficou em silêncio, lutando com emoções conflitantes. Do lado de fora, podia ouvir os sons familiares da cidade acordando. Crianças rindo, vizinhos conversando, o sino da igreja marcando as horas. Tudo aquilo havia se tornado sua nova normalidade, sua nova felicidade. Preciso caminhar, disse ele finalmente. Preciso pensar. Saiu da casa sem rumo definido, suas pernas o levando automaticamente à praça central, onde tudo havia começado. Era estranho como aquele lugar parecia diferente agora. Não mais o cenário de uma fuga desesperada, mas o coração de uma vida que havia aprendido a amar. Sentou-se no mesmo banco onde havia parado com seu Porsche 2 semanas antes. Parecia uma eternidade. O homem que havia sentado ali naquele dia era quase um estranho agora. Ansioso, perdido, vazio. O homem que estava ali agora sabia quem era, sabia o que queria, sabia o que o fazia feliz. Mas felicidade era um luxo que ele podia se dar. Posso sentar? A voz suave o tirou de seus pensamentos. Sofia estava ali, carregando 2 xícaras de café. Claro, ele aceitou o café gratamente, percebendo que suas mãos tremiam ligeiramente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Dona Benedita arrumava sua barraca de quitandas. O professor Miguel atravessava a praça com seus livros debaixo do braço. As crianças brincavam de pega-pega entre as árvores. Sofia, disse Renato finalmente, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu me apaixonei por você. As palavras saíram antes que ele pudesse se censurar. Sei que é loucura, sei que nos conhecemos há pouco tempo, sei que nossas vidas são completamente diferentes. Mas é a verdade. Sofia virou-se para olhá-lo, seus olhos castanhos refletindo uma mistura de surpresa, ternura e algo que parecia medo. Renato, deixa eu terminar, interrompeu ele. Eu nunca senti isso antes. Nunca senti que queria construir uma vida com alguém, enfrentar desafios juntos, acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa. Você mudou algo fundamental em mim, Sofia. Me mostrou quem eu realmente sou quando não estou tentando ser quem os outros esperam que eu seja. Sofia baixou os olhos, mexendo nervosamente na xícara. E o que isso muda? Você ainda tem sua vida em São Paulo, suas responsabilidades, seu futuro já planejado. E se eu não quisesse mais essa vida? E se eu escolhesse ficar aqui com vocês, com você? Você ficaria? Perguntou ela, levantando os olhos para encontrar os dele. Mesmo perdendo tudo que construiu lá? Eu ficaria. Se você me aceitasse, se você sentisse algo parecido comigo, eu ficaria sem hesitar. Sofia se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Renato, você está falando de jogar sua vida inteira fora por uma pessoa que conheceu há 2 semanas. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo uma vida que tenha sentido. E se der errado? E se daqui a alguns meses você se arrepender, sentir falta da sua vida antiga? E se isso que você está sentindo for apenas uma paixão passageira?
A angústia na voz de Sofia revelava que ela estava lutando contra seus próprios sentimentos. Renato se levantou e se aproximou dela. Sofia, olha para mim. Ele tomou suas mãos gentilmente. Você acha que o que estou sentindo é passageiro? Ela o olhou nos olhos por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Não, sussurrou finalmente. Acho que não. E você? Sente alguma coisa por mim? Sofia fechou os olhos, como se a pergunta fosse dolorosa. Sinto. Deus me perdoe. Mas sinto. Sinto algo que nunca senti antes. Algo que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Então por que estamos torturando a nós mesmos? Por que não podemos simplesmente seguir nossos corações? Porque o coração às vezes é burro, explodiu Sofia. Porque amor não paga conta, não resolve problemas práticos, não apaga as diferenças entre nossas vidas. Que diferenças? Dinheiro, status social, isso não importa para mim. Não importa agora, quando você está se sentindo romântico e rejeitando sua vida antiga. Mas e depois? E quando a realidade bater? E quando você lembrar do conforto que deixou para trás? Renato sentiu uma frustração crescente. Por que você não pode simplesmente confiar em mim? Confiar no que estamos sentindo? Porque eu já vi isso antes, gritou Sofia, e lágrimas começaram a descer por seu rosto. Vi homens da cidade que se apaixonaram pela vida simples do interior, prometeram amor eterno e depois desapareceram quando a novidade passou. Não vou ser mais uma história de amor de verão, Renato. A dor na voz de Sofia atingiu Renato como um tapa. Ele percebeu que suas declarações, por mais sinceras que fossem, carregavam o peso de decepções passadas, de promessas quebradas, de corações partidos. Sofia, eu não sou como esses homens. Como posso ter certeza? Como posso apostar minha vida inteira numa promessa? Eles ficaram em silêncio, ambos lutando com emoções intensas e conflitantes. O sol estava a pino agora, e a praça havia se enchido de movimento, mas para eles o mundo parecia ter parado. E se... começou Renato lentamente. E se eu voltasse para São Paulo? Sofia o olhou com surpresa. O quê? E se eu voltasse, resolvesse essas questões da empresa, colocasse tudo em ordem e depois voltasse para ficar de verdade, com um plano, com estrutura? Quanto tempo isso levaria? Não sei. Algumas semanas, talvez alguns meses. Sofia balançou a cabeça. Renato, você não entende. Se você voltar para lá, para aquela vida, vai ser puxado de volta para ela. A pressão, as expectativas, a facilidade. Você vai esquecer de nós, vai esquecer de mim. Nunca. Vai sim. E sabe por quê? Porque essa vida aqui é difícil. É acordar cedo todo dia, é trabalhar com as mãos, é viver com pouco. Quando você lembrar do conforto de lá, isso aqui vai parecer romantismo barato. As palavras de Sofia eram cruéis, mas Renato percebeu que elas vinham do medo, não da maldade. Ela estava se protegendo da possibilidade de uma dor que conhecia bem. Sofia, me dá uma chance de provar que você está errada. Como? Renato pensou por um momento, tentando encontrar uma forma de tranquilizá-la. Me dá 6 meses. Eu volto, resolvo tudo lá, organizo minha saída da empresa de forma responsável e volto. Se em 6 meses eu estiver aqui de volta, pronto para começar uma nova vida, você acredita em mim? Sofia o estudou atentamente. E se você não voltar? Aí você terá razão sobre mim, e eu vou ter perdido a melhor coisa que já me aconteceu na vida. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e medos. Sofia parecia estar pesando cada palavra, cada promessa, cada risco. 6 meses, repetiu ela finalmente. 6 meses. E se você mudar de ideia, se decidir que sua vida é lá mesmo, promete me avisar? Promete não me deixar esperando como uma idiota? Prometo, mas Sofia, também prometo uma coisa. Vou voltar.
porque encontrei aqui algo que procurei a vida inteira sem saber que estava procurando. Sofia olhou para ele por um longo momento e Renato viu o momento exato em que ela tomou sua decisão. Era uma decisão carregada de medo, mas também de esperança. 6 meses, disse ela, estendendo a mão. Renato apertou sua mão, sentindo como se estivesse fazendo o acordo mais importante de sua vida. 6 meses. Naquela tarde, Renato arrumou suas poucas coisas na pousada com o coração pesado. As roupas do pai de Sofia, que havia usado durante a colheita, foram cuidadosamente dobradas e deixadas na casa de Helena. "Pode deixar aqui", disse Helena quando ele tentou devolvê-las. "Quando você voltar, elas estarão te esperando." A despedida foi dolorosa. Dona Benedita chorou como se estivesse perdendo um neto. O compadre José fez questão de dar a ele um saco de café para levar para São Paulo. O professor Miguel lhe deu um livro de poesias mineiras. Cada pessoa que ele havia aprendido a amar estava ali, demonstrando que ele havia se tornado parte daquela comunidade de uma forma que jamais imaginou possível. Sofia o acompanhou até o carro, que havia permanecido estacionado na praça durante todo esse tempo, como um símbolo de uma vida que não queria mais. "Renato", disse ela quando ele estava prestes a entrar no veículo. "Obrigada." "Por quê?" "Por me mostrar que existem pessoas capazes de questionar suas próprias vidas, de procurar algo mais profundo. Independente do que aconteça, você mudou alguma coisa em mim também." Renato a beijou suavemente na testa, um beijo carregado de promessas e saudades antecipadas. "Até logo, Sofia." "Não é um adeus." "Até logo", sussurrou ela. Enquanto dirigia pelas estradas de terra em direção à rodovia principal, Renato observou pelo retrovisor a cidade desaparecendo lentamente. Mas ao invés da tristeza que esperava sentir, havia uma determinação crescendo em seu peito. Pela primeira vez em sua vida, ele sabia exatamente o que queria e estava disposto a lutar por isso. Os 4 meses que se seguiram foram os mais desafiadores da vida de Renato. De volta ao apartamento luxuoso em São Paulo, ele se sentiu como um estrangeiro em sua própria vida. As paredes de vidro, que antes simbolizavam modernidade, agora pareciam uma prisão transparente. O silêncio estéril do ambiente, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado, contrastava dolorosamente com a sinfonia de sons naturais que havia aprendido a amar em Pedra Alta. A reunião com seu pai foi tensa e reveladora. Carlos Vasconcelos o recebeu em seu escritório imponente, cercado por prêmios empresariais e fotografias com políticos e empresários influentes. O homem que havia criado um império industrial olhava para o filho com uma mistura de decepção e incompreensão. "Você enlouqueceu completamente, Renato." Foram suas primeiras palavras. Abandonar tudo por um capricho romântico? Isso não é digno de um Vasconcelos. "Pai, eu preciso que você entenda", começou Renato, mantendo a calma que havia aprendido nas tardes tranquilas da Praça de Pedra Alta. "Não foi um capricho. Foi uma descoberta sobre quem eu realmente sou, sobre o que me faz feliz." "Felicidade?" Carlos riu amargamente. "Felicidade não paga contas, não gera empregos, não constrói legados. Você tem responsabilidades, Renato, para comigo, para com a empresa, para com os 1.500 funcionários que dependem de nós. E é exatamente por isso que estou aqui", disse Renato com firmeza. "Quero fazer a transição de forma responsável. Quero garantir que a empresa continue próspera, que os funcionários sejam cuidados, que você tenha alguém preparado para assumir meu lugar." Carlos o estudou com olhos penetrantes. "E depois? Depois, vou construir uma vida que tenha sentido para mim." Durante as semanas que se seguiram, Renato mergulhou no trabalho com uma intensidade que surpreendeu a todos. Mas sua motivação era completamente diferente do que havia sido antes. Não trabalhava mais por ambição ou competição, mas por senso de responsabilidade.
Cada contrato fechado, cada decisão tomada, cada problema resolvido era um passo a mais em direção à sua liberdade. Ele implementou um plano de sucessão cuidadosamente elaborado, treinou gerentes para assumir suas responsabilidades, reestruturou departamentos para funcionar de forma mais independente. Paradoxalmente, sua performance profissional nunca havia sido melhor. A clareza sobre seus objetivos o tornava mais eficiente e focado. As noites eram as mais difíceis. Sozinho em seu apartamento, Renato escrevia longas cartas para Sofia, contando sobre seus dias, sobre os desafios que enfrentava, sobre como cada pequena vitória o aproximava do retorno. Ele não as enviava. Haviam combinado que o contato seria mínimo durante esses meses de teste, mas escrevê-las o ajudava a manter viva a conexão com o mundo que havia deixado para trás. 2 vezes por semana, ele visitava um pequeno mercado de produtos artesanais no centro de São Paulo, onde comprava goiabada de diversas marcas. Nenhuma chegava nem perto do sabor daquela que Sofia fazia, mas o ritual o ajudava a manter viva a memória dos momentos especiais que haviam compartilhado. O maior desafio veio no 3º mês, quando uma empresa multinacional fez uma oferta milionária para comprar a Vasconcelos Indústrias. A proposta era tentadora. Dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, reconhecimento internacional, a possibilidade de se tornar um consultor globalmente respeitado. É a oportunidade da nossa vida, insistiu Carlos durante uma reunião que se estendeu pela madrugada. Com esse dinheiro, você pode fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, ter qualquer vida que quiser. Por um momento, Renato vacilou. A oferta realmente abria possibilidades infinitas. Poderia voltar para Pedra Alta como um homem extremamente rico, poderia investir na comunidade, poderia transformar a vida de todos que havia aprendido a amar. Mas então se lembrou das palavras de Sofia sobre como o dinheiro poderia corromper a simplicidade que tornava aquela vida especial. Lembrou-se do compadre José perguntando por que ele precisaria modernizar algo que já era perfeito. Lembrou-se de Helena dizendo que as melhores coisas da vida não se compram, se constroem com paciência e amor. Não, disse ele finalmente. Vamos rejeitar a oferta. A empresa fica na família, mas eu saio da operação. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza absoluta do que está fazendo? Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta. Seu pai o observou com uma expressão que Renato não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia misturar respeito, grudado com preocupação. Então que Deus te abençoe, meu filho. Espero que você encontre o que está procurando. O 4º mês trouxe uma revelação inesperada. Marina, sua ex-namorada e filha de um empresário influente, apareceu em seu apartamento numa noite chuvosa. Eles haviam terminado alguns meses antes de sua viagem à Pedra Alta, um rompimento amigável entre 2 pessoas que reconheceram que não tinham verdadeira conexão emocional. Ouvi dizer que você está planejando abandonar tudo, disse ela, elegante como sempre, em seu tailleur de grife. Vim tentar te convencer a não cometer essa loucura. Marina, o que nós tínhamos era confortável, mas não era amor, disse Renato gentilmente. Agora eu sei a diferença. Você acha que conhece essa diferença por causa de uma camponesa do interior? A crueldade da observação revelava que Marina estava mais ferida do que queria admitir. Não chame Sofia assim, disse Renato com firmeza. Ela me ensinou mais sobre a vida em 2 semanas do que aprendi em 27 anos. Marina o estudou com atenção. Você realmente mudou, não é? Há algo diferente em você, algo que... Ela hesitou. Algo que nunca vi antes. É felicidade genuína, explicou Renato. É saber quem você é quando ninguém está olhando, é ter paz com suas escolhas,
é amar alguém mais do que ama a si mesmo. Quando Marina saiu, algumas horas depois, Renato percebeu que havia passado no último teste. A vida que deixava para trás não tinha mais nenhum poder sobre ele. No 5º mês, algo inesperado aconteceu. Renato estava finalizando os últimos contratos quando recebeu uma ligação que o deixou em pânico. Renato? A voz de Helena estava trêmula, carregada de preocupação. Desculpa incomodar, sei que vocês combinaram de não falar, mas... O que aconteceu? É a Sofia? O coração de Renato disparou. Ela está bem, não se preocupe. Mas ela recebeu uma proposta. Uma empresa de doces artesanais de Belo Horizonte quer comprar as receitas dela e contratá-la como consultora. É uma oportunidade grande, filho. Renato sentiu o mundo girar. E ela vai aceitar? Não sei. Ela está muito confusa. A oferta é boa, daria estabilidade financeira para ela e para mim. Mas ela teria que se mudar para a capital, deixar a vida daqui. Helena, posso te pedir um favor? Claro, filho. Pode dizer para ela não tomar nenhuma decisão antes de eu chegar? Falta apenas um mês. Eu já estou organizando tudo aqui. Vou conversar com ela. Mas, Renato, não demora muito, não. Essa menina está sofrendo, mesmo fingindo que está bem. Depois de desligar o telefone, Renato se olhou no espelho. O homem que via refletido havia mudado drasticamente nos últimos meses. Não apenas fisicamente, havia emagrecido, os olhos tinham uma intensidade nova, mas principalmente na postura, na forma como carregava o corpo, na expressão do rosto. Era alguém que sabia o que queria e estava disposto a lutar por isso. Naquela noite, ele tomou uma decisão que acelerou todos os seus planos. 3 semanas depois, numa manhã dourada de outono, o Porsche Cayenne novamente subiu as montanhas em direção à Pedra Alta. Mas desta vez, o carro estava carregado com caixas contendo os pertences que Renato havia decidido levar para sua nova vida. No banco do passageiro estava uma pasta com documentos que representavam o fechamento definitivo de sua vida empresarial e uma maleta com suas economias pessoais, dinheiro suficiente para começar um negócio novo e viver confortavelmente por alguns anos. Quando chegou à praça central, seu coração disparou. Lá estava Sofia, na mesma barraca de sempre, vendendo seus doces para os clientes fiéis. Ela usava um vestido azul que ele não conhecia. Os cabelos soltos dançavam ao vento. E havia uma tristeza sutil em sua postura que o atingiu como um soco no estômago. Ele estacionou o carro e caminhou lentamente em direção à barraca. Sofia estava de costas, organizando os doces, quando Dona Benedita a cutucou e apontou na direção dele. Sofia se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Renato viu surpresa, alegria, medo e esperança se alternando rapidamente em sua expressão. "Você voltou?" disse ela, quase sussurrando. "Prometi que voltaria", respondeu ele, parando a poucos metros de distância. "Ainda falta uma semana." Não consegui esperar. Soube da proposta de Belo Horizonte. Sofia baixou os olhos. "É uma boa oportunidade." "Para quem?" "Para mim, para minha mãe, para nosso futuro financeiro e para seu coração." Sofia o olhou novamente e Renato viu lágrimas se formando em seus olhos. "Meu coração não importa. Coração não paga conta." "Desde quando você pensa assim?" Renato se aproximou mais. A Sofia que conheci acreditava que felicidade era mais importante que dinheiro. A Sofia que você conheceu era uma sonhadora. 5 meses me fizeram crescer, me fizeram ver a realidade. Que realidade, Sofia? A realidade de que você pode ser feliz vendendo doces na praça, vivendo numa comunidade que te ama, ou a realidade inventada de que você precisa aceitar qualquer oportunidade que apareça, mesmo que ela destrua tudo que você valoriza? Sofia começou a chorar. "Você não entende."
Você tinha para onde voltar, tinha dinheiro, tinha opções. Eu tenho apenas isso aqui, e isso aqui não é suficiente para uma vida inteira. Renato se aproximou ainda mais, até estar bem na frente dela. Sofia, olha para mim. Ela relutantemente levantou os olhos. Eu vendi minha parte da empresa. Terminei com tudo em São Paulo. Trouxe apenas o que preciso para começar uma vida nova aqui, do seu lado. Os olhos de Sofia se arregalaram. O quê? Quero ser seu sócio. Quero que a gente transforme seus doces numa pequena empresa familiar, aqui mesmo em Pedra Alta. Quero que a gente contrate pessoas da comunidade, que a gente cresça respeitando nossas raízes, que a gente construa algo bonito e sustentável juntos. Renato, você enlouqueceu. Talvez, mas enlouqueci do jeito certo. Ele pegou suas mãos. Sofia, eu passei 5 meses testando meus sentimentos, questionando minhas decisões, tendo certeza absoluta do que quero. E o que eu quero é você. Quero acordar todos os dias ao seu lado, quero aprender suas receitas de família, quero envelhecer nesta praça, vendo nossos filhos brincarem onde nós nos conhecemos. Sofia estava chorando abertamente agora. E se der errado? E se você se arrepender? Aí pelo menos eu vou ter tentado. Vou ter apostado no amor, na felicidade, na possibilidade de uma vida com sentido. Renato se ajoelhou ali mesmo na frente da barraca, no meio da praça, diante de meia dúzia de clientes curiosos e Dona Benedita, que não fazia questão nenhuma de disfarçar que estava ouvindo tudo. Sofia Mendes, disse ele, tirando do bolso um anel simples de ouro que havia comprado numa joalheria tradicional de Pedra Alta no caminho. Você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida simples, mas cheia de amor? Aceita me ensinar a ser feliz de verdade? A praça inteira havia parado para assistir à cena. Clientes, feirantes, crianças, todos observavam em silêncio respeitoso. Sofia olhou ao redor, vendo os rostos familiares de pessoas que a conheciam desde criança, que haviam acompanhado sua jornada, que agora esperavam sua resposta com expectativa maternal. Renato, disse ela entre lágrimas e risos, você tem certeza absoluta de que é isso que quer? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Então, Sofia estendeu a mão trêmula. Sim, aceito. A praça explodiu em aplausos e gritos de alegria. Dona Benedita começou a distribuir abraços em todo mundo. O compadre José apareceu do nada com uma garrafa de cachaça para comemorar. Helena chegou correndo, alertada pelos vizinhos, e abraçou os dois como se fossem seus filhos. 6 meses depois, numa tarde dourada de primavera, Renato e Sofia se casaram sob a figueira centenária da fazenda de Helena. A mesma árvore onde haviam tido sua primeira conversa profunda. A cerimônia foi simples, mas emocionante, celebrada pelo padre da comunidade e testemunhada por toda a cidade que havia se tornado a família de Renato. Sofia estava radiante num vestido simples de renda branca, feito pela dona Carmen, com tecido que eles haviam escolhido juntos na capital. Renato usava um terno claro e simples, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que tornava qualquer roupa especial. A festa foi na própria fazenda, com música ao vivo, comida caseira preparada pelas mulheres da comunidade e danças que se estenderam pela madrugada. Não havia luxo nem ostentação, mas havia algo muito mais valioso: amor genuíno, alegria sincera e a celebração de uma comunidade que ganhava 2 novos membros. 1 ano depois, a Doces da Figueira era uma pequena empresa próspera que empregava 12 pessoas da comunidade e vendia seus produtos artesanais para toda a região. Renato havia aplicado sua experiência empresarial para criar um negócio sustentável, que respeitava as tradições locais, enquanto oferecia estabilidade financeira para as famílias envolvidas. Eles moravam numa casa simples que haviam construído no terreno ao lado da casa de Helena, cercada por um jardim que Sofia cuidava com amor.
e uma pequena horta onde Renato havia descoberto sua paixão pela agricultura. Todas as manhãs, ele acordava antes do amanhecer, não por obrigação, mas por vontade, ansioso para começar um dia que sabia que teria significado. Na manhã que completavam exatamente 2 anos desde seu primeiro encontro, Sofia e Renato estavam sentados na varanda de casa, tomando o café que ele havia aprendido a preparar no ponto perfeito, comendo goiabada ainda morna que ela havia feito na véspera. "Renato", disse Sofia com um sorriso misterioso. "Sim? Lembra quando você disse que queria envelhecer nesta praça vendo nossos filhos brincarem?" "Lembro. Por quê?" Ele a olhou com curiosidade. Sofia pegou sua mão e a colocou suavemente sobre sua barriga. "Porque parece que esse sonho vai se realizar mais cedo do que imaginávamos." Renato a olhou por um momento sem entender, até que a ficha caiu. Seus olhos se encheram de lágrimas de pura alegria enquanto a abraçava com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. "Sério? Sério? Daqui a 7 meses, nossa família vai aumentar." Naquele momento, sentado na varanda da casa que havia construído com as próprias mãos, abraçando a mulher que amava mais que a própria vida, sabendo que em breve seria pai, Renato Vasconcelos se deu conta de que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar: a felicidade verdadeira. E tudo havia começado com um simples pedaço de goiabada oferecido por uma jovem de sorriso doce, numa tarde qualquer, de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Se esta história tocou seu coração e você acredita que o amor verdadeiro pode transformar vidas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários suas próprias experiências sobre encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. Até a próxima história.